Então, vamos lá, né? O que a gente vai falar aqui hoje, né? Tipo genérico, traits e tempo de vida. Vamos embora. Então, vamos lá, né? Só para contextualizar, né? Então, cada linguagem de programação ela tem a sua forma de lidar aí com duplicidade de código, né? Então, a gente vai ver que o Rust ele lida com duplicidade de código por conta de usando esses tipos genéricos, tá? Tem outras linguagens que usam outros tipos, né? Assim, a gente está acostumado a usar orientação a objeto, outras coisas para poder lidar com duplicidade de código. Tá? Então, o que a gente vai ver, né? Aqui o Rust, o conceito que ele vai usar é esses genéricos, tá? O que são esses tipos genéricos? São substitutos abstratos para os tipos concretos ou outras propriedades, tá? Então, a gente vai poder usar um tipo genérico em vez de algum outro tipo, como um U32 ou um string. Tá? E a gente já viu alguma coisa sobre isso nos capítulos anteriores, né? Quando a gente usou options, vetores, hashmap e results. Então, a gente vai começar a olhar isso aqui com um exemplo, tá? Onde a gente tem um problema, que é o problema de duplicação de código, e a gente vai ver como é que resolve esse problema com generics. Tá? Então, além disso, né, a gente vai ver como é que a gente usa os generics aí em definições de structs e enums. A gente vai ver o que são traits, né, e como é que a gente usa traits para definir o comportamento de maneira genérica. A gente vai ver também o que é tempo de vida e como é que funciona, para a gente tratar com o tempo de vida de alguns elementos no Rust. Tá? Tem o link do código, tá? Se vocês quiserem olhar os exemplos. Então vamos lá, qual que é o primeiro exemplo, né? Imagina que você tem uma função e a gente vai usar essa função, por exemplo, para um tipo de dado específico, né? Essa função aqui, ela calcula o maior número, né, de um vetor, mas ela funciona para um vetor de números inteiros, por exemplo. Tá? Então, o código aqui é um código bem simples. Você tem um vetor de números, né? Você tem aqui a lista, né, que é o vetor. A primeira coisa que você faz é atribuir o primeiro da lista como maior, e aí você itera em cima da lista inteira. E sempre que você encontrar um número que é maior que o maior atual, você vai lá e troca, né? Você substitui. Faz uma atribuição e no final imprime. Tá? Então, tranquilo esse código aqui, né? Aí vamos lá. Beleza, né? Aí digamos que você agora precisa, né, fazer a verificação em duas listas, em vez de uma só. A primeira solução, e solução assim, bem ruinzinha, é você duplicar o código, né? Você copia e cola, tá? Altera os valores aqui, vai funcionar, tá? Mas em termos de engenharia e manutenção desse código aqui, é terrível isso, muito ruim. Então, uma outra opção que você tem para fugir desse problema é você criar uma função. Eu preciso executar duas vezes o mesmo código, eu crio uma função que faz isso e chamo a função duas vezes. Tá? Então, tranquilo. O que aconteceu aqui? Ó? Criou a função largest e essa função ela é chamada duas vezes. Você pega o primeiro vetor, chama ela, depois pega o segundo vetor, chama ela de novo. Tá? Bem. Então, assim, você resolveu um primeiro problema de duplicação criando uma função. Aí agora vem mais um problema, né? A função largest ela tem um parâmetro que é um i32, né? Aqui os parâmetros, né? Então, assim, para realizar, precisa identificar a repetição de código. Tá. O que ele vai fazer é, se você precisar usar a mesma função, só que para outro tipo, uma das soluções é duplica a função. Tá? Também é uma solução ruinzinha pra caramba, né? Não é exatamente isso que a gente quer.
Então, como é que a gente resolve isso, né? A gente poderia parametrizar o tipo. E aí é justamente aí que entra a questão dos genéricos, né? Então, eu não quero duplicar o código, tá? Eu não quero esse código aqui duplicado, mas eu quero ter um parâmetro que me diz qual é o tipo que eu vou usar dentro daquela função. Tá? E aí começa a aparecer a parametrização dos tipos genéricos, né? E parametrização de tipo. Quem já programou em C++ ou Java, ou linguagens que são parecidas com isso, C Sharp, TypeScript, tá? Já viu isso de alguma forma, tá? Então, o que a gente faz, né? Existe essa notação aqui que é menor, maior, né? É onde a gente coloca o parâmetro de tipo. Qual é o tipo que eu quero trabalhar? E aí, o normal, você pode botar qualquer coisa aqui dentro, tá? Para identificar o tipo, mas geralmente a gente coloca uma letra maiúscula. Tá? E o normal é usar como primeira opção T, né? T de type. E aí, a partir daí, esse identificador do tipo, ele pode ser usado em outros lugares como se fosse um tipo. E aí, o que o seu compilador vai fazer com isso é identificar no momento da chamada qual é o tipo que você está fazendo, está usando, né? E vai criar dinamicamente uma função para você usando aquele tipo. Então, isso é como se fosse um açúcar sintático, né? Por baixo dos panos, assim, no código fonte, no código fonte não, no código de máquina, né? A tua função vai estar duplicada, uma para cada tipo. Só que você, como programador, não precisa escrever isso, tá? E aí, a tua manutenção, o teu esforço para escrever aquele código e dar manutenção naquele código é menor, tá? Para a máquina não está nem aí, cara. A máquina ela vai pegar aquilo ali e vai executar, tá? Então, assim, então tá, parâmetro de tipo T, geralmente a gente usa camel cased, tá? E o normal é botar uma letra, né, maiúscula. O pessoal começa com T, mas depois vai botando outras letras se você precisar de mais de uma, né? Acho que a segunda que usa geralmente é U. Mas você pode ver que, dependendo de algum caso, você pode usar outras letras também para denotar outras coisas. Geralmente um hash map, né? Quando você tem chave e valor, o pessoal bota K de key e o V de value. Tá? Não tem problema. Como é que fica a nossa função com parametrização de tipo? Tá lá, ó, você coloca o T, aí aonde você quer usar esse tipo T aqui definido, você declara aqui T. Então, ele recebe uma lista de T e ele retorna T, uma referência para T. Na verdade, recebe uma referência para uma lista de T e retorna um tipo T. E aí no Rust, quando você for usar, aí eu vou dizer que é uma parte boa do Rust. Você não precisa dizer qual é o tipo que você está parametrizando. E como o Rust já é tipado estaticamente, ele sabe qual é o tipo. Tá? Se ele não conseguir achar o tipo, ele vai dar erro. Ele vai dar um erro de compilação. Tá? Então aqui ele sabe que o tipo é um inteiro. Tá? Por quê? Ele tirou daqui. Tá? Ele pegou o vetor é de inteiro, você atribuiu essa variável aqui, quando você passa ela para cá, ele sabe que esse cara é um inteiro. Tá? Um vetor de inteiro. Mesma coisa aqui embaixo. Você tem um vetor de char, quando você passa para ele, ele sabe que é um vetor de char. Tá? E aí ele faz o bind desse tipo com o que você está passando para ele. Tá? Sem você precisar dizer qual é o tipo. O tipo já está dito aqui. Aí vamos lá, né? A gente, primeiro exemplo, que é a parametrização de tipo em função. Você coloca aqui depois do nome da função o parâmetro de tipo e a partir daqui você pode usar tanto na declaração da função quanto no corpo dela, tá? Aquele tipo que você declarou.
A gente pode criar estruturas genéricas em Rust. Então, você diz depois do nome da estrutura os parâmetros de tipo, e aí você pode usar os parâmetros de tipo na declaração da estrutura. Tá? Então, aqui a gente está criando uma estrutura genérica chamada point, que representa um ponto, e aonde você vai definir qual é o tipo que é usado no ponto, ele vai usar para os dois atributos, o mesmo tipo. Ah, então isso aqui funciona, ó. Você tem um ponto definido com dois inteiros, um ponto definido com dois floats. Agora, se você definir com tipos diferentes, não vai funcionar, porque aqui ele está dizendo que T é o mesmo tipo, exatamente o mesmo tipo. Tá? Ele vai dar esse erro aqui, ó, mismatched types. Seguindo, né? Se você quiser ter tipos diferentes, você pode ter mais de um parâmetro de tipo. Então, aqui ele está declarando point de T e U. Então, você tem um parâmetro de tipo que chama T, e você tem um segundo parâmetro de tipo que chama U. E aí, X usa o tipo T e Y recebe o tipo U. Tá? Isso faz com que todos esses exemplos aqui embaixo funcionem. Inclusive esse último aqui, onde X, o tipo de X é diferente do tipo de Y. Tá? Vamos lá. Aí, uso de tipos genéricos em enumerações. A gente pode fazer o uso disso também. Tá? Então, um exemplo clássico aqui no Rust é uma enumeração que a gente usa direto aí, que é o option. Tá? Que é quando você pode ter um valor que é none, né? Que é o equivalente ao null. Então, aqui você tem um enum option de T, onde se você tiver um valor, sum vai te retornar o valor T, né? Do tipo T. E se você não tiver nenhum valor, ele vai retornar um valor none, que representa aí o null, né? Tá? Ó, um outro exemplo de enumeração que usa parametrização de tipo é o result. O result ele é usado para a gente retornar um valor ou um erro. Né? Então, aqui ele tem dois parâmetros, né? T e E. Se for ok, ele retorna o tipo do que foi passado para ele. Então, ó, eu tenho uma função que retorna inteiro. Ele vai retornar inteiro. Tá? Se der um erro, ele vai retornar do tipo do erro que foi retornado. Tá? Então, isso aqui é usado em Rust para representar funções que você precisa tratar um determinado tipo de erro. Tá? Então, a gente trata erros em Rust com retorno de função. A gente não tem um bloco try-catch para isso. Tá? Aí vamos lá. Continuando, né? E a utilização de tipos genéricos em métodos. Tá? Lembrando que a gente chama em Rust métodos de funções que são associadas a alguma estrutura. Tá? Lembrando que a gente não tem objetos aqui em Rust. Né? Então imagina que você tem um struct point, você declara aqui um tipo T, e aí esse tipo T ele vai estar associado aqui ao x e y, atributos, né? E aí na implementação do point, que é onde você diz as funções que são associadas com ele, você pode ter o mesmo tipo parametrizado e você usa as implementações com o tipo parametrizado aqui dentro também. Tá? Então, olha só, isso aqui tem que... Se você estiver falando do mesmo tipo, você tem que bater as mesmas letrinhas aqui, tá? Que T é uma coisa e a implementação do point de T é a mesmo tipo. Então, se você instancia aqui, ó, quando você instancia e fala point de números inteiros aqui,
Se você for chamar essa função x, esse t que está sendo esperado aqui de retorno, ele é o mesmo t daqui. Então, ele é um número inteiro também. Você está esperando que esse cara retorne, tá? Nesse caso aqui, uma referência para o x, né? Então, é isso que está sendo feito aqui. Tudo bem? Vamos lá. Olha só. Aí vamos começar umas coisinhas diferentes, né? O Rust ele te permite fazer implementações específicas para alguns tipos. Então, imagina o seguinte. Tu tem essa implementação aqui que é genérica. Tá? Você está falando o seguinte. Eu tenho um point de t, que qualquer tipo que você passar, eu vou ter uma implementação que chama x, que vai receber aqui não recebe nenhum parâmetro, recebe um parâmetro só de self, mas que vai retornar um cara que é t também. Tá? Aí beleza, aí digamos que agora você tem uma implementação que é específica para um tipo, um determinado tipo. Você falar o seguinte, se o t for float de 32, você tem essa outra implementação aqui. Ou seja, essa função aqui, ela só está definida quando você estiver passando um float de 32 para o point. Isso não é uma coisa usual em outras linguagens, tá? Não é nada usual isso aqui. Mas o Rust te permite fazer esse tipo de coisa, tá? Então aqui ele diz qual é o tipo. E fala o seguinte, quando for esse tipo, você tem essa função. Tá? Tudo bem? Ele está falando assim, ó, para esse ponto, você tem uma distância da origem, se você for um float de 32, você faz aí a soma dos quadrados, né? E depois faz a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? Então, se você está num plano, né, isso vai te dar a distância do ponto para a origem, né? Que seria o 0, 0, né? Todos os outros tipos que não forem float 32 não vão ter representação. Tá? Então, se você passar um ponto de char, ele não vai ter. Por que ele não tem? Você não consegue fazer essa conta com char. Tá? Você só consegue fazer essa conta e ela dá certo se for float 32 ou se for float 64, alguma coisa assim. Se for float, tá? Tá, aí esse exemplozinho aqui é complicadinho pra caramba, né? Então, a assinatura do método pode ser diferente dos parâmetros do tipo genérico de uma definição da estrutura. Tá. Mas toma cuidado com isso, tá? Porque olha só, ele está definindo aqui x1 e y1 para o point. Aí x1 e y1 aparecem aqui na definição do teu cabeçalho de implementação. Você vai começar um bloco de implementação daquilo, tá os mesmos tipos aqui. Quando você fala aqui que a função tem outro parâmetro de tipo, x2 e y2, esses caras não são iguais a x1 e y1. Tá? A menos que você faça algum bind disso, tá? Então aqui ele tem ó, x2, y2, uma função que recebe como parâmetro self, que é um método, e o other point, que é um outro ponto x2, y2. E ele retorna um cara que é x1, y2. Ou seja, ele misturou as coisas aqui. Ele falou que o tipo de retorno é um ponto novo que recebe o primeiro tipo do cara que é passado como parâmetro. Então, não é nem o cara que é passado como parâmetro. O cara que foi instanciado no método, do struct. E o segundo é o y do cara que é passado como parâmetro aqui. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ó? O cara que foi instanciado, que é o ponto 1, é inteiro float. O cara que vai ser passado como parâmetro, o P2, é string char. O cara que vai ser retornado é o x1, que é integer, que é o x1 aqui, ó, que vem daqui. E o y2, que é char, que é o que vem daqui de baixo.
tá? Então, assim, ele conseguiu, você consegue fazer essas múltiplas declarações, né, de tipos, mas só se você precisar, entendeu? Só para mostrar que isso aqui é possível. A via de regra, normalmente a gente usa os tipos que foram declarados na própria estrutura, né? Tá? Já que você está trabalhando com esses tipos. Tá? Isso aqui é uma explicação do que eu acabei de falar, né? Uh... aqui é o mesmo exemplo, só que fazendo a instanciação com outros tipos, né? Aí vamos lá, vamos discutir algumas questões aqui em relação à performance. Ah, se eu usar tipo genérico, vai diminuir a performance de execução do meu programa? Não, não vai. Tá? Na prática, aquilo ali não afeta em nada a execução do teu programa. Tá? Aquilo ali são diretivas, assim, é uma facilidade de código para você escrever menos código. Tá? Você não tem que ficar escrevendo 2, 3 vezes a mesma função com tipos diferentes. Na prática, quando você for fazer a compilação, ele faz um processo que chama monomorfização. Tá? O que ele vai fazer? Transformar o código genérico em código específico, preenchendo os tipos concretos que são usados. Tá? Então, acho que tem até um exemplo. Tá? Aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, você está usando sum, que já é uma estrutura pré-definida no Rust, né? Que é um option de ter. Você está usando sum de um número inteiro, ou então usando sum de um float. Tá? Dependendo do caso, ele vai instanciar um tipo, e aí vai criar para você as estruturas que você precisa para você trabalhar. Então, por exemplo, aqui não é o exemplo do sum, mas é o exemplo do option, né? Ele vai criar no código por baixo a instanciação lá, estou usando o option com i32. Ele vai criar o option i32 para você. E vai criar o option f64 se você estiver usando o f64 também. Ou seja, isso é mais um artifício para o compilador do que um artifício de tempo de execução, tá? Tudo bem em relação a tipos genéricos? Tranquilo? Vocês já estão acostumados, né? Vocês já conhecem outras linguagens, isso aí é moleza. Aí vamos falar de outro conceito, tá? Um conceitinho que é chamado de trait. Trait é traço, né? Isso faz referência a... Como é que eu vou explicar? São comportamentos que são característicos, né? Uma característica específica que você pode definir para um determinado elemento no Rust. Então, o conceito mais parecido que a gente tem com trait, né, que seria similar em outras linguagens, é o conceito de interface. Tá? Então, você definir um trait em Rust é basicamente você definir uma interface em outras linguagens. Tá? E aí, é claro, né, quando a gente define interfaces, a gente vai querer ter implementação da interface e a gente muitas vezes usa as interfaces para fazer marcações específicas, né? Certos tipos fazem algumas coisas. Tá? E por isso que ele é chamado de trait. Você tem um trait significa que você tem um tipo de comportamento específico que ele pode ser necessário para algum programa. Tá? Esse tipo de comportamento é justamente os métodos que são definidos, né, no trait específico. Tá? Então, por exemplo, né, aqui a gente vai ter um exemplo que vai falar de artigos, né, de notícias. Tá? E aí, assim, vai falar de texto, na verdade. Então, a gente vai ter uma estrutura que chama News Article, que vai armazenar notícias de algum local do mundo. E a gente vai ter uma estrutura que chama Tweet, que pode ter no máximo 280 caracteres,
E tem os seus metadados também, né? Que vai representar um novo tweet, um retweet ou uma resposta ao tweet. Hoje em dia, o Twitter já chama X e o pessoal nem chama mais de tweet, né? Chama de tweet por motivo histórico, mas o que chamaria, né, se não fosse um tweet, né? É um X. É estranho, né? E a gente vai criar uma biblioteca de mídia com o nome Aggregator, que pode exibir resumos de dados que podem estar armazenados ou no News Article ou no tweet. Tá? Então a gente vai usar dois tipos específicos e aí vai ter comportamentos similares através de um trait. Tá? Olha só, para a gente declarar um trait, tem uma palavrinha reservada que chama trait. Tá? Então você bota aqui, ó, por exemplo, public trait summarize é definido por uma função, a summarize, que recebe como parâmetro uma referência para o struct que você está trabalhando e retorna uma string. Repara que aqui, essa definição de função, né, ou método, ela não tem corpo. Ela é igual à declaração de interface que a gente está acostumado em outras linguagens. Ela termina com ponto e vírgula. Tá? Então lembra lá, se você já programou em Java, né? Como é que define a interface? Você define a interface, termina ponto e vírgula, né? A assinatura do método. Tá? Aí, naquele local ali, é assim. E aí, em outro lugar, você vai implementar o corpo, né? Bem, então vamos lá. Exemplozinho de código. Aí tem, tá aqui o trait summarize, tá? O summary, né? Com a função summarize. Struct new article com os dados do article, né? Aí, na implementação, você vai dizer que você vai ter a implementação do summary, que é a interface, né? Que é o trait, para o news article. Então, repara que aqui tem essa palavra reservada aqui, for, né, que em outras linguagens a gente só usa para fazer loop, mas aqui a gente tem o for também para indicar quem é a estrutura que a gente está implementando aquele trait específico. A palavrinha chave similar se você programa em Java, por exemplo, né? Aquele implements, né? Implements, não sei o que lá. Tá bom? Aqui ele está a implementação de summary for new articles. E aí você tem aqui o corpo da função. A mesma assinatura, tá? E a implementação específica para esse tipo. Aqui do outro lado você tem, ó, o tweet, que é um outro tipo. Você tem aqui a implementação de summary for tweet. E aqui tem lá o corpo do método. Tá, e aí, vamos lá. Tá, a implementação de cada um é específica do tipo que está sendo tratado, né? Então, repara aqui que aqui é retornado, né, uma string no new article usando o headline, tá? Primeiro aqui, depois vírgula by, o autor e a localização. Esse aqui é a forma de sumarizar um artigo de notícias, né? E o resumo aqui do tweet, ele é só o username e o content. Tá? Então, implementações diferentes, uma para cada tipo. Tá? Isso aí a gente já sabe, né? Você tem que botar o corpo para fazer a implementação e não ponto e vírgula. E aí, na hora de usar, né? Você vai... Por exemplo, você pode usar com os tipos específicos ou você pode usar fazendo referência à interface, né? Então, na verdade, aqui, ó, é um primeiro exemplo, né? Onde está sendo usado. Isso aqui é interessante também, ó. Você tem que, para você usar o trait, você tem que trazer o trait para o escopo, tá? Isso aqui, se você for usar em outras
linguagens de programação você não precisa. Quando você traz a implementação, você traz um objeto, você não precisa declarar a interface dele, né? Aqui você está precisando declarar, ó, Use Aggregator Summary, que é o trait que você está usando, e também o tweet. Mas quando você for instanciar, você usa o tweet, e aí você consegue chamar a função lá daquele trait específico. Tá? Tem umas regrinhas aqui de escopo, né? Acho que isso aqui vale a pena a gente dar uma olhada com calma, mas é só para, em termos assim, de organização do teu código, e você também não ficar violando regras de começar a implementar traits que não sejam da sua aplicação, tá? Então, ó, regrinhas básicas, né? Quando você está numa crate, né, que é a sua unidade básica assim, de programação, aí você vai poder implementar traits ou tipos de outras crates, desde que um deles seja local a crate, tá? Então, se eu tenho acesso àquilo, eu posso fazer a implementação, tá? Localmente. Então, por exemplo, a gente pode utilizar uma trait que chama display, que é da biblioteca padrão, um tipo personalizado como o tweet, porque o tweet é local à nossa crate, lá, aggregator. Tá? Então, assim, eu tenho na crate aggregator, né, que é o nome da nossa crate, acesso ao tweet. Então, eu posso fazer a implementação ali em relação àquele tipo, né? A gente também pode implementar a trait summary no tipo vector de T, na nossa crate aggregator, porque o trait summary é local à nossa crate. Beleza, até aí tudo bem. Mas a gente não pode implementar a trait display em vector, porque nenhuma delas é local à nossa crate. Cara, esse vector aqui ele é da biblioteca padrão. Tá? Então, se você estiver querendo sobrescrever isso, né, você não pode fazer na sua crate local. Você vai ter que fazer em alguma coisa onde o vector seja local para aquele cara. Tá? Então, essa propriedade aqui, ela se chama de coerência. E também, mais especificamente, regra do órfão. Né? Para que serve essa regra? Né? Para que o código das outras pessoas não possa quebrar o seu código e vice-versa. Cara, quem fez a implementação do vector fez a implementação lá na biblioteca padrão. Então, o Rust ele limita o escopo onde você pode fazer essa implementação para você não quebrar o que já existe. E foi implementado fora da sua trait. Tá? Vamos lá. O que mais que dá para fazer em Rust? Vamos lá. Quem programa em Java também já está acostumado com isso. Você pode ter uma implementação padrão para um determinado comportamento de uma trait. Tá? Então, evitando que você tenha que repetir implementações se elas forem a mesma em tipos diferentes. Então, você pode dizer o seguinte: na trait summary, a implementação padrão lá do Summarize é imprimir, por exemplo, leia mais, uma mensagem genérica. Então, se eu não quiser fazer a implementação específica no meu tipo sobre essa função dessa trait, eu não preciso. Eu simplesmente vou usar a que já existe, que é a padrão. Tá? Então, o que você faz? Na hora de fazer a implementação, você declara implement summary for news article, e se você não tiver nada a implementar, você abre e fecha chave. Fala, esse cara implementa essa trait, mas eu não estou dando corpo para método nenhum, vou usar o método padrão. Tá? Bem, você não precisa modificar nada em tweet para ele continuar funcionando. Se você tem implementação que não é implementação padrão, ele vai usar que não é implementação padrão, tá? E aí no news article, né? Você usou a implementação padrão, você pode simplesmente chamar
a função summarize, porque ela vai estar presente lá com a implementação padrão. Tá? Então, ele cria um artigo aqui, coloca os dados todos e chama o summarize. Lembrando que tem que importar aqui, né, o teu tipo que você vai usar e também a trait que você vai usar. Tá? O tipo. Isso aqui é legal também, né? Você pode ter, dentro da própria implementação padrão, você fazendo chamadas entre métodos, tá? Da própria trait. Então, por exemplo, isso aqui é um padrão de projeto que é chamado de template method, tá? Você tem um método padrão, né, que tem algum comportamento, mas você pega passos dele e, e esses passos têm que ser implementados, tá? Então, por exemplo, aqui tem o summary e você tem lá o summarize e você diz que o summarize é o seguinte: imprimir read more from e o nome do autor. E aí você define um outro método que a pessoa vai dizer só o nome do autor. Tá? Então, aqui é o template method, né? Esse cara é o template method. Como é que se comporta? E tem um passo desse cara que é delegado para o subtipo, né? O tipo poder dizer como é que é a implementação específica. Tá? Isso é possível em Rust também. Aí, quando você chegar lá no tipo específico, você vai lá e só implementa o summarize author. O summarize já está implementado como um método padrão da própria trait. Tá? Então, você tem aqui implement summary from tweet, função summarize author, você passa ele mesmo, né, que é um método, e aí ele coloca aqui, colocou o autor como self-username. Botou um arroba na frente, né, que tweet é assim, né, a gente bota um arroba na frente. Tudo bem até aí? Tudo bem, tranquilo? Aí aqui está o código, né, como é que você faria a chamada desse código, né? Você faz um import aqui, né, use aggregator self summary, que é o trait, tweet, que é o tipo, né? Instancia aqui o tipo, e aí chama aqui o tweet summarize, ele vai botar um novo tweet, e aqui ele vai botar lá o from author e o nome do autor. Né? Isso aqui é interessante, ó. Note que não é possível chamar a implementação padrão a partir de uma implementação que substitui o mesmo método. Se você tivesse lá dentro substituindo, por exemplo, aqui, né? Aqui você está substituindo, né? Mas aqui dentro você não consegue chamar o summarize. Tá? Porque isso aqui é restrito só à implementação padrão do trade. Bem, a chamada ela é dentro do mesmo nível. Você não pode fazer a chamada para cima. Tá? Isso poderia causar alguns problemas. Aí vamos lá, né? Outras formas de usar o trade. Né? A gente às vezes usa como parâmetro para funções. Para você dizer que um parâmetro específico ele tem que implementar um certo comportamento. Ele implementa aquele trait específico. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem uma função notify que recebe um parâmetro item, que é uma referência para alguém que implementa a summary. Então, aqui dentro, você vai poder usar o item como se fosse summary e chamar a função que ele implementa, que é o summarize. Tá? Então, isso restringe as opções de parâmetro que você pode passar para uma determinada função. Isso também é normal em outras linguagens de programação, C++, Java tem isso também. Vamos lá. Se você, se você tentar fazer uma chamada
tentando passar um tipo que não é compatível, o Rust ele não vai compilar. Tá? Então, tem algumas linguagens de programação que isso é checado em tempo de execução. Tá? Mas no Rust não. Em compilação, ele já vai verificar isso para você e se tiver errado, ele nem vai compilar o teu código. Aí vamos lá, né? Existe essa primeira sintaxe aqui, que é você dizer que o parâmetro ele implementa um certo tipo. E existe também o que a gente chama de trait bound, que é você fazer uma parametrização de tipo e você dizer que esse tipo específico ele implementa uma certa interface. Então, repara, aqui é um pouquinho diferente, porque aqui tem a parametrização de tipo, como a gente viu, né? Aquele abre menorzinho, o nome do tipo, e ele colocou 2 pontos, o nome do trait que é implementado ali. Então, isso vincula o teu tipo com aquele trait. E aí, a partir dali, quando você usar aquele tipo T específico, ele vai assumir que aquele cara tem aquela implementação daquele trait. Tá? Isso que está aqui em cima e o que está aqui embaixo é a mesma coisa. Só que é uma sintaxe diferente. Tá? Quando é que você usa uma, quando você usa a outra? A minha recomendação é o seguinte, se você já está usando tipo genérico no seu tipo, né, faz o trait bound, né? Você declara o que aquilo ali precisa. Se você está numa caso mais simples, você vem aqui e bota, não preciso parametrizar tipo aqui só para fazer isso. Você vai, bota implements e o nome do tipo. Então, ó, mesma coisa com múltiplos parâmetros. Se você tem vários tipos e todos eles implementam um summary, né, aqui vários parâmetros, né, você pode botar lá em cada um, implement summary, implement summary. Ou, se é o mesmo tipo, você bota lá T, e aí usa o T aqui em todos os parâmetros. Ah lá, vamos lá, aí múltiplos trait bounds com a sintaxe mais. Aí vamos começar aqui, isso aqui é a discussão interessante que já vai começar a entrar em coisas do tipo implementação de múltiplas interfaces, tem gente que gosta de falar essas coisas, herança múltipla, né? Em algumas linguagens. Aqui a gente não tem orientação a objeto, então a gente não tem herança. Mas você pode implementar várias interfaces, não tem problema nenhum. Tá? Então a sintaxe disso no Rust, para você dizer, por exemplo, que um parâmetro implementa várias interfaces, é você colocar, você pode botar ou implemente e aí colocar a lista de interfaces aqui que implementa separada aqui por mais, ou você pode botar no próprio tipo T, 2 pontos, e separar com mais aqui quais são os tipos. Tudo bem? Tranquilo? Não tem limite não, você bota quando você achar que deve. Pode botar um monte. É claro que assim, o programa, dependendo da quantidade de coisa que você quer implementar, né? Não é adequado assim você ficar, sabe? Isso aqui implementa 200 mil interfaces. Às vezes você vai tirar, provavelmente você vai ter um outro tipo aí que agrega essas coisas, sabe? Mas é possível, quantos você quiser. Aí aqui tem um açúcar sintático que é para você conseguir escrever essas expressões aí que você tem várias interfaces implementando em parâmetros de uma forma mais legível, tá? Então imagina que você tem essa função aqui, ó, SumFunction, e aí você tem um T, que é um tipo específico, que implementa 2 traits aqui, display e clone. E aqui você tem um outro tipo, U, que também implementa clone e debug, por exemplo. E aí você vê que a declaração dessa função aqui, ela começa a ficar extensa, né? Começa a ficar grande, aquela linha gigantesca, e isso vai te causar problemas de legibilidade. Tá? Questões de scroll horizontal, vai ter que quebrar a linha, né? A declaração da função, coisas que não são desejáveis. Então, o Rust ele tem uma outra sintaxe que te permite, numa cláusula que chama where,
depois da declaração do nome, da assinatura da função, você especificar quais são as traits que são implementadas por cada tipo genérico que a função usa. Tá? Então, aqui nesse caso, ele tem T, T e U. Então, o T ele usa display clone e o U usa clone debug. Tá? Implementa, né, os traits específicos. Então, não se assustem se você vê um where no meio do Rust lá. Não é SQL, tá? É só dizendo aí quais são as traits específicas que cada tipo implementa. Tá? Com facilidade de leitura. Então vamos lá, a gente pode usar a sintaxe também do implement trait no tipo de retorno, tá? Então aqui tem um exemplo, a função return summarize implement summary, para você saber qual é o tipo específico que está sendo retornado na função, a trait específica. Você vai ver que tem algumas situações específicas, né, que é closures e iterators, que esse tipo de funcionalidade de você especificar o trait no tipo de retorno é bastante útil, né? Tá? Mas tem uma restrição seguinte, ó. Você só pode usar o implement trait se estiver retornando um único tipo. Se você estiver retornando dupla, você não vai conseguir fazer isso, né? Que é mais de um tipo ali. Então, isso aqui é possível, ó. Esse código aqui está um pouco grandinho, mas qual que é a ideia aqui, né? Você tem uma função que return summarizable, que implementa o trait summary. E aí você pode retornar o news article, que implementa esse trait, ou o tweet, que também implementa esse trait. Tá? Vai me dizer que não parece com um pouquinho de herança, né? A gente fala que não tem orientação a objeto, mas isso aqui é uma referência polimórfica, né? É uma referência que é para um cara que implementa um tipo de interface específico. Dependendo do tipo que for atribuído, você vai usar um ou outro dinamicamente, mas sempre através da interface. Devido a restrições aí do implement trait lá no compilador, você não pode retornar mais de um tipo, se você estiver usando isso. Tá? Se você precisar retornar mais de um tipo, tem lá a referência do capítulo 17 do Rustbook, que como é que você retorna mais de um tipo. Basicamente, você vai usar vetores para fazer isso. Né? Aí vamos lá, né? Aí começar a complicar um pouquinho aqui. Utilizando traitbound para implementar métodos condicionalmente. Tá? Então vamos lá. A gente pode implementar métodos condicionalmente para os tipos que atendem aos traços especificados, utilizando um limite de traços como um bloco implement, que utiliza parâmetros de tipo genéricos. O que ela vai fazer aqui, né? Você tem dois tipos aqui, né? Na verdade, você tem um tipo só. Você tem um tipo aqui que chama pair, de T. Você tem uma implementação genérica do pair de T. Aqui. Tem uma função new, que é implementada para qualquer pair de T. Se você tiver um pair de T, onde T ela implementa os traços display e partial order, você tem uma função nova que chama compare display, tá? Que só existe se você estiver usando um parâmetro de tipo que é compatível com isso aqui. Então, o que você está querendo dizer aqui? Que se o teu tipo T for uma coisa genérica, ele vai ter um new. Se o teu tipo T tiver essa interface aqui, além do new, ele vai ter essa outra função. Conseguiu pegar? Tranquilo? São implementações condicionais. Essa implementação só existe se o teu tipo T para esse tipo aqui, ó, para esse pair, para esse struct,
for compatível com essa interface aqui, com esse trait. Ela implementar esses dois traits. Por quê? Porque esse cara vai ser usado aqui dentro dessa função. Tá? Então, a gente viu num outro exemplo, no capítulo anterior, que para a gente fazer comparação com o maior igual, né, ou maior, em tipos específicos no Rust, ele tem que implementar esse partial order. Eu tenho que conseguir ordenar o tipo para poder comparar. Tá? E para eu poder imprimir o tipo, eu tenho que ter a interface display. Então, o print vai usar o display para você poder imprimir o tipo. Tá? Por isso que a implementação dessa função ela exige aqui que o teu tipo tenha display e partial order, que ele está sendo usado dentro da função. Se não fosse, se o teu tipo T não for compatível com esses dois traits, é melhor você nem ter a função, porque a função não vai funcionar. Entendeu? Isso é mais questões aí de segurança do Rust, ó, tá vendo? Está evitando você causar um problema porque você não tem um tipo compatível. Aí está a explicação do que eu estava falando ali, né? O tipo T, né? Como é que ele é usado e como é que a gente usa aqui dentro, né? Mesma coisa. Aqui está a sintaxe padrão, né? Para isso. Mas, não, essa sintaxe é um pouquinho diferente dessa. Tá? Vamos ver que tem esse for aqui, ó. Isso aqui é implementação, utilizando o trait bound para implementar métodos condicionalmente. A gente pode implementar lá, condicionalmente, com um trait específico, qualquer tipo que implementa outro trait. Tá? A implementação de um trait em qualquer tipo que satisfaça as restrições do trait são chamadas de implementações genéricas. Tá? Ou seja, você está querendo dizer o seguinte, naquele trait específico, você tem aquela implementação genérica. Por exemplo, a biblioteca padrão implementa o traço toString, o trait toString, para qualquer tipo que implemente o traço display. Tá? Então, o bloco implement na biblioteca padrão se parece com esse código. Então, você tem lá um implement toString for T, se o T for display. O que você está querendo dizer? Que esse cara aqui, ó, o traço toString, ele vai ser... Isso aqui é a implementação do toString só se você tiver um tipo que é compatível com o display. Estão conseguindo pegar? Tá difícil. Mais ou menos? É porque aqui você está falando o seguinte, você tem um outro trait que tem uma implementação, mas só se o tipo for compatível com o outro. Tá? Ó, o exemplo aqui é da biblioteca padrão. Eu quero implementar um método específico que é o toString. Mas o toString está vinculado com o cara ter o display. Ele implementar o trait display. Tá? Então ele vai dar a implementação específica do toString para o display. Tá? O que acontece? Quando você chegar lá uma função genérica lá do Rust, e você for implementar, se aquele tipo específico implementa o display, ele vai ter o método toString. Isso tudo é para evitar duplicação, tá, gente? Aqui você está fazendo a vinculação de um cara com outro cara, assim, um trait com outro trait. Ah, eu não podia ter ido lá no display e implementar direto no display do string? Podia, mas às vezes você quer modularizar as coisas, você não quer deixar vinculado no display aquilo. Então você tem a possibilidade de falar, você tem um traço vinculado ao outro, e quando você tiver esse cara aqui, você vai ter esse outro também. Tá?
É. Bem, assim, para concluir a parte de trade bound, toda essa parte de trade, né? O objetivo primordial aí do trade, ela também é evitar a duplicação, e no Rust em específico é trazer os problemas que a gente podia ter em execução para tempo de compilação, tá? Então, quando vocês começarem a fazer exemplos mais complexos assim, em Rust, vocês vão perceber que o tempo de compilação ele é um pouquinho maior do que a gente está acostumado, assim, demora um tempinho para compilar. Mas ele demora um tempinho para compilar porque ele está verificando esses problemas. Entre um dos problemas que ele está verificando é se você está fazendo alguma chamada de método que não está definida. Tá? Se você implementa todas as interfaces que deveria, todos os traits, né? E se esses tipos são compatíveis, tá? Antes mesmo de você mandar isso para execução. Tá? Então, coisinhas que a gente tem em outras linguagens que a gente não tem em Rust, por exemplo. Você não vai ver muito aqui questões de cache, né? A gente tem caches lá em outras linguagens que podem levar erros de tipo em execução, em tempo de execução. Não vai ver isso assim em Rust, né? Você vai ver ele verificando em tempo de compilação se os tipos são compatíveis e usando eles se são, e se não são, ele vai te dar um erro de compilação. Tá? Ó, seguindo, né? Agora vai mudar de tópico, mas a gente ainda continua no mesmo conjunto de slides. Tá? Esse tópico ele é um pouquinho mais complexo, que ele é mais específico para o Rust mesmo, porque assim, quando a gente fala de lifetime, né? Lifetime é o tempo de vida assim, de uma variável. Tá? De que ponto a que ponto do programa que aquela variável pode ser referenciada e ela está acessível. Tá? Só que assim, a maior parte das vezes, em linguagem de programação, que a gente não precisa ficar pensando muito na memória, o próprio compilador ele vai tratar o lifetime e você vincula o lifetime com o escopo. Tá? Você sabe que em algum momento, se aquela variável ficar perdida, o garbage collector vai lá e vai limpar ela. Tá? Se você estiver falando num Java da vida, por exemplo. Se você estiver falando num C++, você tem um problemão que você é responsável por limpar a memória. Tem que decidir o momento que vai limpar e fazer isso direito. Então, o C++ delega para o programador saber fazer isso. O Rust ele vai fazer para você, tá? Pelas regrinhas que ele já tem. Só que você pode querer mudar um pouquinho essas regrinhas ou tentar especificar coisas um pouco diferentes do default dele. Tá? Então, você vai acabar fazendo algumas anotações e algumas referências que são ao tempo de vida daquela variável que você está usando. Tá? E aí isso não é comum porque as outras linguagens de programação não costumam ter isso. Tá? Por quê? Porque se você tem um garbage collector, o garbage collector vai recolher para você. Se você está numa linguagem tipo C++, é problema seu. Entendeu? Basicamente isso. Se você errar na hora de recolher a memória, você vai ter memory leak. Tá? E o Rust não, ele vai recolher para você. Ele vai limpar a memória para você segundo as regras dele. E aí, se as regras dele não forem tão compatíveis com o que você quer escrever, você tem algumas formas de dar uma variada em relação a isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que funciona, né? Vamos partir a partir de um exemplo, né? Então, ó, lá no início, acho que na primeira aula a gente falou disso. Quando a gente abre chave e fecha chave em Rust, a gente define o escopo e também define aonde a variável morre, onde é que ela não vai estar mais acessível. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, quando você fala let R aqui, ó, ele está nesse escopo aqui, ó, essa chave aqui, abre aqui, fecha aqui. O R vai estar disponível, tá, durante todo esse tempo de vida aqui, tá? Agora, quando você começa a fazer uso de referência, aí você pode ter alguns problemas. Porque, por exemplo, essa variável x aqui, ela foi criada nesse escopo aqui. Você passou uma referência para ela
para a variável R. Então, agora o R está apontando para uma variável que tem um escopo que é menor que ela. O que acontece? Se você tentar imprimir R aqui embaixo, você não vai conseguir, porque o X não está mais disponível. Estão conseguindo perceber isso aqui? Tá? O X morreu aqui. Você está tentando fazer um acesso ao X através do R num momento que o X não existe mais. Então, isso é um problema. Tá? Então, o Rust ele vai verificar isso em tempo de compilação e vai te dar um erro. Tá? Se fosse C++ isso aqui, sinto muito, cara. Se vira com a memória aí. Entendeu? Você poderia ser válido, poderia não ser válido, depende se você alocou ou se você já desalocou a memória. C++, se você passar uma referência 30 metros para dentro, é contigo, cara. Tá? Então, assim, o Rust vai dar erro. Ele vai falar para você o seguinte, vai falar que não pode. Tá? Mas aí começam os problemas, você começa a ficar meio restrito às coisas que você pode fazer. Tá? E a gente vai tentar ver como a gente contorna isso. Então, aqui tem só aqui um diagrama mostrando o tempo de vida das variáveis. Ó. Esse cara aqui, ele tem um tempo de vida. Vamos fazer uma referência a ele, chamar esse apóstrofo A. Tá? Vocês vão ver que aqui a gente está usando o apóstrofo, uma letra, e quando a gente começar a fazer referência ao próprio nome do ciclo do tempo de vida de variáveis, a gente vai fazer dessa forma também. Tá? Então, digamos, ó, aqui a gente tem um tempo de vida apóstrofo A que vai daqui até aqui. Ó. Começa aqui e vai até aqui embaixo. Aqui a gente tem um tempo de vida apóstrofo B que começa aqui e termina aqui. Tá? Como é que a gente resolve esse problema aqui de tempo de vida no código abaixo? Tira a chave. Se você tirar a chave, esse exemplo aqui é válido, porque o tempo de vida onde você vai fazer acesso àquela referência que você passou aqui, ele ainda está vivo quando você realmente quer acessar ele. Aí não tem problema. Então, o Rust vai ver isso e vai falar, beleza, isso aqui é um acesso válido, pode ser feito. Tá? Beleza, tudo isso por quê? Né? Vamos começar a ter exemplos mais práticos, né? De por que a gente faz esse tipo de coisa. Né? Então, imagina o seguinte, agora a gente vai fazer uma função que recebe duas strings, né? Ou slice strings, e retorna a maior delas. Tá? Então, em Rust, né, as strings são referências. Né? Então, se você quiser usar as strings, você vai passar referências, tá? Para elas. Né? Então, esse código ele deveria printar assim, the longest string is ABC, D, porque ele recebe duas strings aqui, uma chama ABCD, que tem 4 caracteres, e tem uma outra que chama XYZ, que tem 3 caracteres. Tá? Vamos lá, a gente está usando string slice, que são referências para que o longest não tenha o ownership dos parâmetros. Então, a gente está passando só a referência deles. Qual que é o problema, né? Quando a gente tenta compilar esse código, ele não compila, tá? Porque olha como é que está o código aqui, ó. Se o comprimento de x for maior que o comprimento de y, você retorna x. Se não, você retorna y. Então, você tem um retorno condicional aqui para duas referências diferentes. Tá? E aí, qual a questão aqui do Rust? É ele saber qual que é o lifetime dessas variáveis que estão sendo retornadas, porque você vai retornar alguma coisa e ele quer saber se aquela coisa que você está retornando é válida ou não. Tá? Então, ele precisa saber qual é o tempo de vida das variáveis que você está passando como parâmetro. Tá? Então, ó, qual é o erro que ele dá? Ó? Ele vai te dar um erro. Expected Named Lifetime Parameter. E vai te dar uma explicação. Ó. This function returns a type contains a borrowed value, um valor que você pegou emprestado. Né? Mas a assinatura não fala quando ele é emprestado de X ou de Y.
Porque esses dois parâmetros aqui podem ter tempos de vida diferentes. E você retorna um deles condicionalmente. Então, como é que eu vou saber qual o tempo de vida que eu vinculo, né? Então, isso para o compilador é uma coisa que ele não consegue decidir sozinho. Então, como ele não consegue decidir sozinho, ele tem que ser uma coisa segura, ele vai falar para você dizer qual é o tempo de vida. Tá? Aí, como é que resolve isso, né? Beleza, isso aqui é um problema que estava sendo explicado, né? Você tem que fazer uma anotação de tempo de vida, né? Para você dizer qual é o tempo de vida que você está usando, tá? Como é que é a sintaxe disso, né? Você vai botar um apóstrofo na frente e vai nomear o tempo de vida. Então, aqui, geralmente, você nomeia o tempo de vida logo após o e-comercial da referência, tá? E é usado uma letra minúscula para dar um nome para o tempo de vida que você está fazendo a referência. Então, o normal é você começar com A, tá? Então, você botou lá a referência, o e-comercial, né? Apóstrofo A, você está dizendo que você tem um tempo de vida explícito, que é dessa variável que você está declarando aqui, e que o nome dele você vai fazer referência via o nome A, que é o apóstrofo A, tá? Como é que fica seu exemplo agora com a declaração do tipo de vida? Repara que se você lê essa sintaxe aí e você não conhece isso do Rush, você vai achar que o A é um tipo genérico, porque ele está sendo declarado da mesma forma, tá vendo? A sintaxe é a mesma, você botou um menorzinho, botou um cara aqui dentro, maior, e depois usou eles no tipo. Tá? Mas isso não é um tipo genérico, isso é uma referência para o tempo de vida. Você sabe que isso é uma referência para o tempo de vida por conta do apóstolo. E tem uma outra dica, né, para diferenciar, é que a letra que a gente usa, mas aí é convenção, tá? A letra que a gente usa para referenciar tempo de vida é a letra minúscula, e para tipo genérico, geralmente a gente usa a letra maiúscula. Tá? É, Então, o que isso aqui está querendo dizer, né? Aqui tem uma explicação. Repara que o A é o mesmo, tá? Você está dizendo o seguinte: o tempo de vida A é o mesmo tempo de vida para o parâmetro X, para o parâmetro Y e para o tipo de retorno. Então, qual que é a tua restrição aqui que você falou agora para o compilador e agora ele consegue verificar as coisas em relação a isso? Você está dizendo que o tipo de retorno ele vai ter o tempo de vida de, no mínimo, o parâmetro que vive menos que foi passado ali. Tá? Então, isso para ele garantir que, quando eu retorno esse cara, eu retorno uma coisa válida. Por que é o menor, né? Porque é o mínimo que você tem que ter para poder retornar uma coisa válida. Tá? Então, enquanto os dois estiverem vivos, o seu tipo de retorno vai estar vivo também. Tá? Por isso que é o menor. Tá? Então, aqui tem a explicação, né, sobre isso. Se você não tivesse esse tipo de coisa, você não ia conseguir implementar é, tipos de função que retornam coisas que são referências para o que foi passado. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo aqui da função longest, para ele funcionar, a gente precisa ter esse tipo de coisa. Ó, dá uma olhada aqui no exemplo. Ó. Os dois parâmetros que são passados têm tempos de vida diferentes. Tá? Então, a primeira string está declarada do lado de fora, ela vale até o final. A segunda string ela está declarada do lado de dentro, ela vale só até o final desse parênteses aqui. Tá? Você passa os dois, e aí se o teu result está sendo usado dentro do escopo válido, vai funcionar. O compilador vai ler isso, vai identificar o tempo de vida dos dois parâmetros que você passou, vai olhar que o retorno ele está vinculado ao tempo de vida do menor, e que o menor ainda é válido dentro do escopo que ele está sendo usado.
dentro do tempo de vida que está sendo usado, porque aqui dentro está válido. Result. Se o result for uma referência para string 2 está válido aqui dentro e vai funcionar. Tá? Qual que é o problema se a gente botar o print para fora? Se a gente bota o print para fora, eu não tenho garantia que, quando eu tiver o string 2, que isso aqui vai funcionar. Tudo bem? Ah, beleza. Nesse exemplo aqui vai funcionar, tá? Porque o result foi declarado lá de fora. Opa. Anotações devidas. Não? Peraí, deixa eu só ver qual é a diferença aqui. É a mesma coisa, né? É. String 2. Ah, não, o string 2 está aqui dentro, desculpa. Aqui dentro ele está usando o string 2 aqui dentro, ele não vai funcionar, porque o string 2 ele morreu aqui, ó, nesse escopo. Ele morre aqui, e aí se você tiver uma referência para o string 2 no result, não vai funcionar, não tem como. Aí se você... Aqui já é a correção. Pois o tempo de vida... É maior que string 2, então o result deveria referenciar string 1. Tá, aqui ele não vai funcionar também, né? É. Tá bom. A gente queria a solução aqui para o negócio. Eu vou rodar aqui só para mostrar para vocês, né? A solução para isso aqui é botar o string para fora, tá? Botar esse string 2 aqui fora. É, porque eu achei que tivesse um... assim, você não pode ter uma referência para um cara que vai morrer no escopo antes de você usar a variável, entendeu? Você tem que ter esse string 2 sendo declarado aqui do lado de fora, se você quiser usar isso. Tá? Então eu achei que tivesse um exemplo já mostrando uma coisa corrigida, mas não tem. Especificar o parâmetro de tempo de vida. Tá? Se você fizer esse tipo de coisa aqui, aí você tem já uma função diferente, né? Porque se ele sempre retorna o primeiro, tá? Não é exatamente o que aquela outra função estava fazendo, né? Mas se você... Aí, no caso, aí ele pegaria só esse mínimo. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você não precisa fazer referência ao tempo de vida de todos os parâmetros que você tem aqui, tá? Por exemplo, se você quer restringir dois caras que têm o mesmo tempo de vida, você só faz referência ao tempo de vida nos caras que você quer restringir. Nos outros, você deixa para lá, entendeu? Por exemplo, aqui eu tenho um Y que o tempo de vida dele não faz diferença nenhuma para mim, tá? Em termos de o que essa função faz. Então, você não precisa parametrizar ele. Aqui tem coisas que não deveriam ser feitas, né? Então, assim, quando você está declarando aqui o parâmetro do tipo de vida, para declarar qual é o tempo de vida no cara de retorno, né? Você deveria fazer referência a algum parâmetro que foi passado. E não fazer referência a um cara que, por exemplo, foi criado dentro da função. Porque se você fizer referência a um cara que foi criado dentro da função, ele vai morrer quando ele sair da função. Então, assim, ele não vai estar válido de jeito nenhum.
Então, esse tipo de coisa aqui não funciona. Eu declarei a string aqui dentro e aí estou tentando retornar a string, a referência para string. Não vai dar certo. Repara, né? Assim, se você estivesse falando de outras linguagens de programação, isso aqui seria uma coisa super válida, né? Você não cria lá, você pega lá em Java e cria uma string dentro de uma função e retorna ela. Mas aqui não é uma coisa válida, porque a memória que você alocou para fazer essa string aqui dentro dessa função, ela vai morrer quando essa função acabar. Então, assim, não vai poder fazer isso. O ideal seria retornar um tipo de dado de propriedade, né, e não uma referência para poder a função chamadora lidar com isso, né? Vamos lá, né? Aí a gente viu declaração de tempo de vida associado com funções, tá? Aí agora a gente vai ver associado com estruturas, tá? Então, assim, a gente pode ter em algumas estruturas, né, a definição do tempo de vida esperado para os elementos da estrutura, tá? Porque esses caras também podem ser variáveis de referência. Então, se você tiver uma estrutura e você quiser especificar qual é o tempo de vida dos itens da estrutura, a sintaxe é a mesma. Você declara o tempo de vida como a gente declara um tipo genérico, só que usando lá o apóstrofo e a letra minúscula. E aí, para os elementos dentro da estrutura, você vai lá e diz, ó, essa referência tem esse tipo, esse tempo de vida aqui, específico, né? E aí, quando você fizer a instanciação, ó, que está aqui embaixo, esses tempos de vida vão ser vinculados. Então, o cara colocou aqui, ó, eu tenho uma estrutura que chama Important Excerpt, tá? Que tem um tempo de vida A vinculado ao part. Aí, quando você fez a instanciação, você passou aqui uma referência, ó, First Sentence, que é aqui ele usou um split e um next, né? Ele quebrou aqui onde tinha o ponto e pegou o next, que provavelmente é o sum aqui, né? Não, acho que é. Next tem que ser o primeiro, né? Devia ser esse cara aqui, né? Então, tá. E aí passou esse cara para cá, ou seja, você tem um slice de uma string que está viva ainda, que foi passada como parâmetro para essa estrutura. E aí você tem que saber o tempo de vida desse cara para poder saber até quando que você vai poder usar isso. Tá? Por exemplo, quando essa variável aqui morrer, vai morrer esse cara aqui junto, porque eles estão apontando para o mesmo lugar. Tá? Tá bom. Aí vamos lá. Vamos algumas coisas com calma, que essas coisas são complicadinhas, né? A gente precisa especificar o tempo de vida para algumas referências, né? Por que a gente não precisa ficar especificando para todas as referências no Rust? Porque tem algumas que ele infere por conta própria. Ele só vai pedir para você declarar tempo de vida quando ele não conseguir inferir por conta própria isso. Tá? Então, ele tem algumas regrinhas para inferir o tempo de vida das suas referências, que é o chamado de elisão de tempo de vida. Tá? Ele vai olhar para aquilo ali e vai falar, o normal é isso. Então, eu assumo isso como verdade. E caso eu precise mudar alguma coisa, ou caso eu não consiga decidir qual é o tipo de vida para a variável, ele vai pedir para o programador declarar explicitamente isso. Tá?
Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. A gente tinha um código que fazia contagem de palavras, né? No capítulo 4, que usava aí enumeração em cima das palavras, usava lá o slice, né? Que a gente aprendeu a usar o slice, tá? Que funcionava sem a gente dizer nada sobre tempo de vida, tá? Então, o padrão que é usado normalmente é assim, ó. O mesmo tempo de vida do parâmetro é o tempo de vida do cara que é retornado. Isso, assim, é o mais intuitivo se você estiver fazendo uma função que vai fazer algum processamento do parâmetro e vai retornar alguma coisa que é uma função do parâmetro. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com strings, isso é muito válido, né? Então, você tem uma função que é first word, e você passa um parâmetro, você está esperando que seja alguma coisa, uma referência para aquele parâmetro que você passou. Então, ele tem que ter o mesmo tipo de tempo de vida. Tá? Senão, você não vai conseguir usar o tipo de retorno. Tá? Então, como as primeiras versões do Rust, você tinha muito esse padrão, eles falaram assim, cara, se é sempre a mesma coisa, é melhor nem ficar pedindo, né? O usuário, você bota esse padrão como default, e se for alguma coisa diferente disso, você pede para o cara declarar. Tá? Então, ele vai ter as regrinhas de elisão de tempo de vida, que ele tenta inferir o tempo de vida. Se ele não conseguir, ele vai pedir para você declarar específico. Tá? Vamos lá, tem as regrinhas, né? Acho que é essas aqui mesmo, né? Ó, tempos de vida nos parâmetros de função ou métodos são chamados de tempos de vida de entrada, né? Tempos de vida de valores de retorno são chamados de tempos de vida de saída. Tá? Só para a gente especificar aqui, né? A gente tem 3 regras para determinar o tempo de vida das referências quando eles não são explícitos, né? A primeira regra é para o tempo de vida de entrada, a segunda e a terceira regra são para os tempos de vida de saída. Essas regras se aplicam também a definições de função quanto ao bloco de implementação, né? Vamos lá. Primeira regra, né? O compilador atribui um parâmetro de tempo de vida para cada parâmetro que há uma referência. Ou seja, se você tiver um parâmetro, ele tem um tempo de vida A. Se você tiver 2 parâmetros, você tem no primeiro o A e no segundo o B. Tá? Então, ele não assume que é tudo o mesmo tempo de vida. Tá? Ele assume que cada parâmetro tem um cara diferente. A segunda regra é que, se houver exatamente um parâmetro de tempo de vida de entrada, esse tempo de vida será atribuído a todos os parâmetros de tempo de vida de saída. Se você só tem um parâmetro de entrada, os seus tempos de vida de saída são referentes àquele um parâmetro. Beleza? Determinístico. O cara só tem um parâmetro, é aquele. Ponto final. Tá? Não preciso ficar pedindo para você. Terceira regra é que, se houver vários parâmetros de tempo de vida de entrada, mas um deles for self, ou seja, você está usando um método, ou se um deles for mutável, self, que é a mesma coisa, eu sou um método, mas eu posso alterar a minha própria struct, porque esse é um método, o tempo de vida de self será atribuído a todos os parâmetros de tempo de vida de saída. Se eu estou... O que faz sentido, né? Imagina, eu estou usando um cara que é uma função, é um método, é uma função associada a uma estrutura. E aí eu estou retornando alguma coisa que é referente à minha própria estrutura, eu preciso que a estrutura esteja viva para poder fazer referência para isso. Tá? Então, o tempo de vida é o tempo de vida do self. Tá? Então, a terceira regra reduz o uso de símbolos, deixando mais fácil de ler e escrever métodos. Tá bom? Vamos lá, vamos verificar passo a passo como o compilador segue essas regras. Né? Tem um primeiro exemplo aqui. First word, S de str, retorna str. Então, cara, primeira regrinha, né? Cada parâmetro recebe sua própria tempo de duração. Só tem um parâmetro, ele vai receber o dele.
A segunda regra se aplica porque A é exatamente um parâmetro de entrada. Então, a regra do tempo de vida de saída é a do parâmetro de entrada. Ponto final. A segunda regra específica é a duração do único parâmetro de entrada atribuído de saída. Beleza. Todas as referências possuem a duração e a assinatura é válida. Tá? Então, ele checou essa função toda, todo mundo tem tempo de vida, está tudo ok, compila e vai embora. Aí vamos lá. Segundo exemplo. Função longest, sem nenhum parâmetro de tempo de vida. Tu escreveu esse código aqui lá. Aplica a primeira regra. Cada um tem um tempo de vida diferente. O primeiro parâmetro é A, o segundo parâmetro é B. A segunda regra não se aplica porque há mais de uma duração de entrada. Tá? A terceira regra também não se aplica porque o longest é uma função em vez de um método. Então, nenhum dos parâmetros é self. O que vai acontecer? Depois de passou as três regras, ainda não conseguimos descobrir qual é a duração do tipo de retorno. Então, o compilador vai te dar um erro. Ele vai falar o seguinte, cara, eu não consigo adivinhar qual é o cara. Escolhe um aqui, dá e diz quem é. Tem uma parada de um compilador que termina de é muito igual a isso. Aham. Tipo, tem que decidir o tempo de vida do negócio. Aí teria que ver esse exemplo específico, né? O que vai acontecer? Você vai ter que declarar, né? Aqui já é outra coisa, né? Vamos lá, a gente viu exemplos para funções, aí vamos ver exemplos para métodos, né? Então, anotação de tempo de vida em definições de método. Os nomes de tempo de vida para campos structs, eles vêm declarados depois da palavra implement, né? Em seguida, a gente usa o nome struct, que faz esses lifetimes parecerem parte do tipo do struct, tá? Aqui, a gente está usando no implement, ó. O Azinho. Tá? Aí a gente vai poder fazer referência a eles, se precisar, né? Por exemplo, nesse caso aqui não precisaria, né? Porque você tem... você sabe que você está num método, você só tem um parâmetro, que é o self, cara, o tempo de vida é aquele cara ali mesmo. Tá? Não precisa declarar nada dessa função. Mas, se você tiver outras situações, você pode precisar, né? Tá? O self você não precisa anotar, porque ele está sempre associado com o próprio objeto, né? Aqui ele vai fazer associação com o tempo de vida do self, tá? Que é a terceira regra, né? Você tem dois lifetimes de entrada, então você não aplica a primeira regra de lisão do lifetime, porque são dois parâmetros, né? E seus próprios lifetime. Tá, ele associa para cada um que tem o seu lifetime. Self tem seu lifetime e announcement tem seu lifetime. Em seguida, porque um dos parâmetros é self, o tipo de retorno recebe o lifetime de self. E todos os lifetimes foram considerados. Então, isso aqui está válido. Cuidado com isso aqui, né? Muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo ali por baixo do programa. E a primeira coisa que a gente coloca e compila, a gente acha que está certo. Tá? Então, existe um tempo de vida que chama static. Tá? Static é o mesmo sentido, ele vive pelo programa inteiro. Ele vai estar vivo enquanto o programa estiver vivo. Tá? Então, assim, se você não tiver a declaração do tempo de vida e você taxar um static lá, vai funcionar. Só que qual que é a questão? Você vai ficar com a variável alocada, aquela memória alocada durante a execução do programa inteiro. Então, assim, cuidado, né? Isso aqui é a mesma coisa que você criar uma variável global, né? Sabe? A gente tem todo um cuidado para tentar alocar e desalocar memória no menor espaço de tempo ali do programa para você economizar memória. A menos que você esteja trabalhando com alguma coisa que realmente tenha comportamento de variável estática, né? De variável global, né? Beleza. É isso que eu já tinha falado, né? E aí aqui tem um exemplo completo, né? Usando
toda essa parafernália que a gente viu, né? Que é usar os tipos genéricos, trait bound, tempo de vida, tudo junto, né? Só para vocês verem como é que fica, né? Então, aqui você tem algumas funções, né? Que ele encontra a maior cadeia de caracteres, né? E também faz um announcement, né? Você passa um string para ele poder concatenar isso com alguma coisa, né? E aí, só olhando para a gente poder entender aqui direitinho, né? Você tem aqui uma função com a declaração do tempo de vida e também num tipo genérico, onde você está atribuindo o mesmo tempo de vida para os dois parâmetros que você tem de entrada, para só 2 dos 3, tá? E ele vai ser o mesmo tempo de vida do retorno. Porque você está tentando decidir qual é a string mais longa entre os dois primeiros parâmetros. O terceiro é só uma coisa a mais que você quer printar, tá? Então não tem nada a ver você colocar o tempo de vida associado com esse cara. Você está dizendo que o tipo T é do tipo display, ele implementa trait display. Tá? E aí você vai printar o announcement, que implementa o trait display, que a gente já viu que é a gente conseguir converter para uma string. Tá? E aí, por último, ele vai fazer aquela comparação, ver quem é o cara maior e vai retornar o cara que for maior. Tá? Para ser printado nesse resultado aqui embaixo. Repara aqui, uma coisa interessante de vocês olharem é a ordem das coisas, como é que foi colocada aqui, né? A gente colocou primeiro o tempo de vida aqui na frente e depois o tipo. Tá? Isso é convenção para o Rust, né? A gente poder fazer um código legível. Tá? Aqui tem a explicação disso que eu estava falando, né? E aí, acabou. Tá? A referência ao capítulo 10 aí do Rust Book. Tá? E aí, muito complicado? Foi pesadinho, né? Foi um pouquinho pesado, né?